Muito bem, doutores, estamos de volta. Aconteceu um probleminha aqui, né? Travou, mas quem sabe faz ao vivo, não é? Vamos ao que interessa, vamos dar continuidade à nossa aula. Vou voltar na questão número 3, tendo em vista que travou ali um momento. Claro, temos que entender melhor essa questão. Então, por favor, de olho na tela e voltemos ao que interessa. Questão número 3 está ali, vou voltar agora de forma mais ágil, pode ser? As vírgulas em Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Foram todas empregadas para separar itens de uma enumeração? Vejamos o texto. Observe comigo, a primeira coisa que você faz é procurar o verbo. O verbo aqui, ó, aceitar. Aí me diga, quem é que aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido? Professor, o Amadeu Amaral Júnior. O Amadeu Amaral Júnior é que aceita. Esse é o seu sujeito. E aí, aceita o quê? Observe que o verbo é transitivo direto. Esmolas, donativos, roupa velha e pão dormido é o seu objeto direto. Tudo bem? Aceita o quê? Esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Objeto direto. Aqui tudo bem, ó. Temos até uma enumeração. Esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Então, ó, de fato, estamos enumerando. Agora, e esse trecho aqui, ó? E esse trecho? Em estado de desemprego. Em estado de desemprego, na verdade, aqui é uma intercalação, olha essa vírgula aqui e esta outra. Está falando o meu texto, porque é um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial que foi até deslocado. De grande ou de pequena extensão? Professor, de grande extensão. E aí, se ele é de grande extensão, as vírgulas são vírgulas obrigatórias. Então, meu querido aluno, observe que essa questão aqui, ó, é uma questão que está equivocada, o item está errado. Porque olha, observe comigo. Veja bem, ele disse que todas as vírgulas estariam ali para enumerar. As duas primeiras, na verdade, isolam um adjunto adverbial. Tudo bem? Bom, vamos praticar mais, vamos fazer mais questões. Agora, antes de dar continuidade, eu gostaria de mandar um abraço lá para meus alunos de Planaltina. Acabei de observar ali quando deu uma pequena travada, vi ali comentando no chat, né? Então, um abraço para vocês. E aproveite, coloque aqui de onde você é, de onde você está assistindo essa aula. E vamos lá, né? Vamos continuar. Por favor, questão número 4. Diz assim, ó. O trecho. Pequena cidade a 534 quilômetros da cidade de São Paulo. Encontra-se entre vírgulas por exercer a função de aposto. Então, ó, falou que está entre vírgulas por ser um aposto. Vamos ler o texto. Uma decisão singular de um juiz da vara de execuções criminais de Tupã, pequena cidade, a 534 quilômetros da cidade de São Paulo, impondo critérios bastante rígidos. Observe que esse trecho, pequena cidade, a 534 quilômetros da cidade de São Paulo, é uma informação do que seja Tupã. Ou seja, reforça, veja que ele reforça, reitera quem seja Tupã. E aí nós temos um aposto. É até um aposto esse, né, explicativo. Tendo em vista isso, o item está perfeito. O item está correto. Questão muito fácil, diga a verdade. Muito fácil essa questão. E vamos para a próxima, então, que ele diz assim, ó. O termo a fome. Termo a fome está entre vírgulas, porque funciona no trecho como vocativo. Ó. Meu querido aluno, o que é um vocativo? Vocativo é uma invoca. O aposto é o cara que traz uma informação sobre um termo antecedente dentro do meu texto. Vamos ver se ali eu tenho um vocativo ou não. De olho na tela e veja comigo. Ele diz assim, ó, hoje há amplo consenso de que o mais terrível dos efeitos da miséria, a fome, não é consequência da baixa produção de alimentos. Veja bem, hoje há um amplo consenso de que o mais terrível dos efeitos da miséria. Qual que é o mais terrível dos efeitos da miséria? A fome. Veja comigo que a fome aqui, ó, reforça para mim, né, refere qual seja o efeito mais terrível da miséria, né, que é a fome. Temos o papel de aposto. O papel do aposto é o papel de reforçar um termo anterior. Então, um aposto explicativo e o item está
Perfeito, o item está correto. Esperamos que caia a questão de pontuação na nossa prova, não é? Porque pontuação é um assunto muito interessante. Continue comigo. Questão número 6. E olha só, a questão número 6 já vai de um nível um pouco maior, né? Olha o que ele diz aqui para mim no número 6. A supressão, ou seja, a retirada da vírgula que antecede o trecho esses 13 jovens não prejudicaria, olhe bem, não prejudicaria a correção do texto, devido à presença do travessão, que também é sinal indicativo de pausa. Então veja bem, ele diz que se eu tirar a vírgula, não tem problema, não vou prejudicar. Vamos ler o texto? Bom, começa aqui, ó. O Teach for America consegue atrair os mais talentosos alunos para a docência, oferecendo-lhes algo bem concreto. Depois de 2 anos no papel de professor de escola pública, tempo mínimo de estada no programa, esses 13 jovens ingressam quase que automaticamente em alguma das maiores empresas americanas. Vamos parar por aqui. Olhe, por favor, para o verbo ingressam. Identifique esse verbo aqui. Me diga o seguinte, quem é que ingressam quase que automaticamente em alguma das maiores empresas americanas? Esses 13 jovens. Esses 13 jovens que é o seu sujeito. Esses 13 jovens ingressam. Tudo bem? Esses 13 jovens ingressam. Beleza. Eles ingressam em alguma das maiores, né? Aqui, ó, eles ingressam em algumas das maiores empresas americanas. Então, muito bem. Veja que o verbo ingressar é até um verbo intransitivo. Em alguma das maiores é onde eles ingressam. Adjunto, adverbial, de lugar. Mas tudo bem. Eu quero que você observe comigo agora esse trecho aqui, ó. Depois de 2 anos no papel de professor de escola pública. Tempo mínimo de estada no programa. Esse trecho inteirinho aqui, eu quero que você observe comigo. Depois de 2 anos no papel de professor de escola pública, tempo mínimo de estada no programa. Veja que aqui, tudo isso é o meu adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de tempo, que foi deslocado. Porque depois desse tempo todinho, esses 13 jovens ingressam. E a adjunto adverbial de tempo deslocado de grande ou de pequena extensão? Professor, de grande extensão. Então, se eu tenho uma adjunto adverbial deslocado de grande extensão, a vírgula vai ser o quê? A vírgula vai ser obrigatória. Então, essa vírgula aqui ela é obrigatória. Eu tenho que colocar essa vírgula porque essa vírgula faz o deslocamento. Isso quer me dizer que a questão já está o quê? Está errada, porque falou que não prejudica. Se eu tirar, vai prejudicar. Mas vamos entender melhor isso daqui. Veja comigo aqui esse trecho aqui, ó. Tempo mínimo de estada no programa. Tempo mínimo de estada no programa. Você concorda comigo que esse tempo mínimo de estada no programa é uma informação sobre esses 2 anos? Porque fala assim, ó, depois de 2 anos papel de professor de escola pública, aí, o que são esses 2 anos? É um tempo mínimo de estada no programa. Porque aqui eu tenho um aposto. E um aposto até explicativo. Professor, não estou entendendo muito bem isso não. Então, vamos com calma. Veja que no caso do aposto, eu tenho de colocar, ó, entre vírgulas. Como não há a possibilidade de colocar entre vírgulas por conta da vírgula que já tem ali, eu coloco entre travessões. Mas tudo bem. Vamos observar juntos um outro contexto, tendo em vista que este assunto é muito importante. Então, veja só. Eu digo para você o seguinte, ó. De acordo, tá? Com a lei, número 8.666/93, diploma de licitações, e contratos.
diploma de licitação e contratos. A regra é a competição. Tudo bem? Então veja o texto aqui, ó. Isso é importante. Vamos pontuar esse texto aí. Ele diz assim para mim: de acordo com a lei número 8.666/93, diploma de licitações e contratos, a regra é a competição. Primeira coisa que você vai fazer aqui dentro é procurar o seu verbo. E o verbo que eu tenho é o verbo é. Ao identificar o verbo, você procura o seu sujeito. O sujeito que está aqui, a regra. Porque a regra é a competição. E aí você concorda comigo que a competição é uma informação sobre essa regra? Afinal, a competição é uma característica dessa regra. Quer dizer que o é verbo de ligação e a competição é o meu predicativo do sujeito. Tudo bem? Porque a regra é a competição. Só que observe aqui o seguinte, ó. A regra é a competição de acordo com o quê? De acordo com a lei número 8.666, diploma de licitações e contratos. Observe que esse, de acordo com, todo esse trecho que eu acabo de destacar para você, eu poderia colocar no final do meu texto, dizendo o seguinte, olha, a regra é a competição de acordo com a lei número 8.666/93, porque aqui o que você tem é um adjunto adverbial de conformidade. Adjunto adverbial de conformidade. Porque a ideia que ele está me dizendo é a seguinte: conforme a lei, conforme esta lei, a regra é a competição. Tudo bem? Então, veja lá comigo que é uma adjunto adverbial de conformidade, que claramente você percebeu que está deslocado do meu texto. Olha lá. Deslocado. Deslocado. E claro, também de grande extensão, professor, de longa, né? Enorme. Longa extensão. Beleza. Adjunto adverbial deslocado e de longa, de grande extensão. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai necessariamente acrescentar uma vírgula aqui, ó, porque eu tenho um deslocamento. De acordo com essa lei, diploma de licitações e contratos, vírgula, a regra é a competição. Aí, observe mais comigo o seguinte. De acordo com a lei número 8.666/93, diploma de licitações e contratos, você concorda comigo que é uma informação sobre o que seja a lei? Afinal, reforça, reitera o que seja a lei. E quem tem o papel de reforçar um termo antecedente? É o aposto. E aí, neste caso, temos até um aposto explicativo. E como se trata de um aposto explicativo, você vai fazer o quê? Colocar entre vírgulas. Acontece que já existe a vírgula ali deslocando o adjunto adverbial. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar esse aposto entre travessões. Então, travessão, travessão e depois a vírgula. E se você observar bem, foi a mesma coisa que aconteceu na questão. Olha lá, ó. Aqui você tem um adjunto adverbial, depois de 2 anos, no papel de professor de escola pública, tempo mínimo de estado no programa, e aí tem a nossa vírgula, fazendo o deslocamento. Tempo mínimo de estado no programa, reforça, é o meu aposto, ó, que reforça o que é esse, que são esses 2 anos, né? 2 anos no papel de professor de escola pública. Então, meu querido aluno, observe comigo que é natural que eu tenha lá travessão, travessão e depois do travessão uma vírgula. Você tem que entender que os travessões ali estão marcando o meu aposto e que a vírgula faz um deslocamento dentro do meu texto. Professor, e eu posso ainda substituir esses travessões, porque no lugar dos travessões, eu ainda posso fazer uso de parênteses. Tudo bem? Eu sei que é uma informação um tanto que complexa, mas espero que você esteja entendendo. Faça um gesto positivo aqui para mim, por favor. Dê o seu joinha e assim eu vou poder saber se de fato você está entendendo. Tudo bem? Então, faça um gesto positivo. Continue comigo e vamos para a nossa próxima questão. Olha lá. A questão de número 7. A questão número 7 é muito interessante, porque ele diz assim: no trecho, no egoísmo eu sou tudo e os outros são nada. Ele me pergunta, seria correto suprimir a segunda ocorrência do verbo ser? Nesse caso, olha lá, nesse caso, o emprego da vírgula, deixa eu pegar o vermelho, o emprego da vírgula, logo após outros, seria necessário para marcar a elipse
seria necessário para marcar a elipse do verbo. Bom, vamos ver aqui rapidamente. Ele diz para mim o seguinte, ó. No egoísmo eu sou tudo e os outros são nada. No egoísmo eu sou tudo e os outros são nada. E aí você vai fazer o quê, ó? Você vai retirar aqui o são. Você vai retirar o são, tudo bem? Vai retirar o são e no lugar você vai colocar uma vírgula. Então, no egoísmo eu sou tudo e os outros, vírgula, nada. É possível? É. Nós temos aqui, ó, nesse caso, você tira o são, tá? É como se você estivesse apagando aqui o são, ó. Vou tirar esse são daqui do texto. Ó, imagine lá, tirei o são, como ele propõe, que é o verbo ser, e coloco uma vírgula. Esta vírgula vai marcar aqui, ó, a elipse do verbo. Tudo bem? Então, o examinador diz que seria correto, ó, é correto retirar essa vírgula e no lugar da vírgula, ou no lugar do verbo, colocar uma vírgula. Item certinho. Tudo bem? Bom, meu querido aluno, olha aqui para mim, por favor. E lembre-se dessa regra. Você tira o verbo e no lugar do verbo você coloca uma vírgula e eu tenho uma elipse verbal. Bom, chegou uma dúvida aqui para mim a respeito da questão número 5. Vamos voltar lá na questão de número 5 e vamos ver o que ele fala na questão número 5. Confirme lá comigo. Ah, entendi. Obrigado por quem mandou a dúvida. Eu expliquei de forma adequada e coloquei o item certo, né? Porque ele falou que funciona como vocativo. Perdão. Isso não pode acontecer. Ele funciona como aposto. Coloquei aqui para você. Funciona como aposto, né? E o examinador perguntou se era vocativo. Nós até destacamos lá no momento, o item está errado, né? Coloquei como certo. Perdão aí para você. Bom, agora nós podemos continuar e fazer lá a próxima questão, que é a questão número 8. Número 8 diz assim, a vírgula, logo depois da oração e mantê-la saudável, indica que essa oração constitui um aposto explicativo para a oração anterior. Ó, tá me perguntando se a vírgula lá constitui um aposto explicativo. Vamos ver se é um aposto explicativo? Ele diz assim, ó, investir no país é considerado uma burrice. Constituir uma família e mantê-la saudável, um atraso de vida. Lê novamente. Investir no país é considerado um atraso de vida. Constituir uma família e mantê-la saudável é considerado um atraso de vida. Na verdade, esta vírgula aqui, ó, marca novamente aquilo que estudamos na questão anterior, que é elipse do verbo. Elipse do verbo, elipse verbal, quando você deixa o verbo subentendido dentro do meu texto, tudo bem? Então, é a nossa elipse verbal, tudo bem? Vamos então para a próxima questão. Claro, vamos marcar essa questão aqui de fato como errada. Afinal, ele falou aqui que seria um aposto explicativo. Muito bem. Vamos lá, questão número 9. E a questão número 9 já vai mudar o assunto e vai falar sobre outro caso, que diz assim, ó. O sentido original do texto seria alterado. O sentido original do texto seria alterado caso a oração que só tinha certezas, fosse isolada por vírgulas. Então, veja só. Se eu isolar essa oração aqui, ó, entre vírgulas, o sentido do texto seria alterado. Vamos ler. O homem, caberia no lugar do que o qual? Ó, o homem, o qual? É isso mesmo. O homem, o qual só tinha certezas. Quer dizer que se coube o qual, esse cara, esse que, é um pronome relativo. Se este que é um pronome relativo, ele introduz um tipo de oração para mim. Ele introduz qual tipo de oração? Por favor. Oração subordinada. Subordinada adjetiva. É ou não é? Beleza. Agora olhe para mim. Você vai se lembrar que a oração subordinada adjetiva é dividida em dois momentos. Ou ela é restritiva, quando você não tem a vírgula, ou ela é explicativa, quando você usa as vírgulas. Veja bem, se eu coloco as vírgulas neste texto, eu altero o significado dele? Altero o significado. Então vamos lá entender como é que esse significado é alterado. Veja bem. Primeiro, vamos marcar logo este item e dizendo que esse item é o item certo,
Perfeito. Afinal, ele diz que o sentido seria alterado caso essa oração fosse isolada por vírgulas. E, de fato, o sentido é alterado se eu colocar a oração entre vírgulas. Aí, veja bem. Vamos entender como é que altera. Sem as vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E como a ideia é restritiva, eu quero que você entenda que a ideia restritiva é uma parte do todo. Como assim uma parte do todo? Lê o texto, ó. O homem, o qual só tinha certezas, quase nunca usava ponto de interrogação. Quem é que quase nunca usava ponto de interrogação? Quem é que quase nunca usava esse ponto? Aquele homem que só tinha certezas. Porque você vai entender comigo o seguinte, quando eu coloco sem vírgula na ideia restritiva, você vai entender o seguinte, eu tenho categoria de homens. Eu tenho aquele homem que tinha certezas e aquele outro que não tinha certezas. Eu vou entender que eu tenho categorias. Agora, se eu coloco as vírgulas, eu vou entender o seguinte, só existe um tipo de homem. Qual homem? Aquele que tem certezas. Eu passo a entender uma ideia do todo. Eu passo a entender que todo homem tem certezas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito, um exemplo clássico que eu uso, né? Só para você entender essa história. Olhe lá, por favor, veja bem. Só para recapitular, quem é meu aluno, com certeza já viu esse exemplo comigo algumas vezes. Mas eu gosto só para, de fato, você entender. Existe lá, por exemplo, o homem mortal. Mortal. E você, evidentemente, concorda comigo que mortal é uma característica do homem. Mortal, característica do homem, é até um adjetivo. Um adjetivo. Homem mortal. E aí observe comigo. Todo homem é mortal? É, professor, todo homem é mortal. Afinal, não temos exceção. Todo homem é mortal. Adjetivo explicativo. Eu só quero que você entenda a história do que é explicativo e do que é restritivo. Quer ver? Olhe para mim. Eu vou transformar essa construção homem mortal em uma oração. Eu digo assim, ó. Esse comportamento é típico do homem, que é mortal e está sujeito ao erro. Afinal, todos os homens são mortais e estão sujeitos ao erro? É, professor, todo homem é mortal e está sujeito ao erro. Então é melhor que você faça o quê? Coloque a vírgula e entenda a ideia explicativa. Porque todo homem é mortal e está sujeito ao erro. E neste caso, é uma ideia explicativa. Agora, compare. Veja na tela. Eu digo para você o seguinte. Neste momento, eu digo para você agora, homem. Eu sei que alguns não vão gostar muito disso, mas anote aí. Homem safado. Beleza. Safado é a característica dele, é ou não é? Temos aí um adjetivo. Tudo bem. Adjetivo. Agora me responda. Todo homem é safado? Claro que não, né? Por favor. Você não pode falar. Você não pode ter um raciocínio aqui dizendo que todo homem é igual. Lógico que não. Adjetivo tem que ser um adjetivo restritivo. Como assim, professor? Não entendi essa história, não. Pra mim, homem é tudo igual. Não, presta atenção. Olhe bem. Quando eu digo homem safado, eu só quero falar daquele que é safado. Porque nem todos os homens são safados. É ou não é? Tem que ter uma diferença nisso. O raciocínio aqui não pode ser um raciocínio indutivo. O que é um raciocínio indutivo? Raciocínio indutivo é aquele que sai do particular e vai para o geral. Não pode, de forma nenhuma. Raciocínio subjetivo, isso não. Tem que ser um raciocínio dedutivo. É aquele que vem do geral para o particular. E quando eu penso assim, eu não posso dizer que todos os homens são iguais, que todo homem é safado. Não, isso não é verdade absoluta, isso não tem comprovação. Ele que é safado. Então, repense aí melhor, né? Porque tem que ter uma diferença em relação a isso. Às vezes, quem sabe, né? Sejam essas mulheres por aí que andam falando que todos os homens são safados, talvez sejam elas que tenham olhado para todos os homens com os mesmos olhos. Tem que ter uma diferença nisso, né? Agora, vamos largar de conversa e vamos para nossa aula, né? Você entendeu comigo que explicativo é o todo e que o restritivo é a parte de um todo. Continue, por favor, e faça a próxima questão comigo. Temos aqui questão número 10. A questão número 10 diz: o emprego das vírgulas no primeiro período do parágrafo do texto justifica-se por regras distintas.
Vamos ver. Diz para mim que o emprego das vírgulas justifica-se, ó, esse emprego se justifica por regras diferentes. Regras diferentes. Regras que são distintas. Vamos ler o texto. Ele diz assim, ó. Quando o homem que der origem à denúncia envolver dinheiro federal, a denúncia deve ser feita ao TCU, que possui unidades em cada um dos estados do Brasil. Temos duas virgulinhas, né? Aqui, ó, duas virguletas, tá aqui as virguletas, e ele quer saber se elas se justificam pelo mesmo motivo. Bom, eu tenho um espaço em branco aqui, eu vou usá-lo. Tem uma regra aqui que diz assim, quando você tiver oração, veja bem, oração principal, tá? Oração principal, e a seguir, depois da oração principal, você tem aqui a minha oração subordinada, oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial. E aí você vai entender aqui comigo o seguinte, oração principal mais oração subordinada adverbial. Você entende o seguinte, nesta ordem, que é considerada a ordem direta das orações, a vírgula aqui é uma vírgula opcional. Vírgula, virguleta, opcional. Se está na ordem direta, vírgula opcional. Primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, vírgula opcional. Bom, eu posso inverter a ordem, colocando primeiro a minha oração subordinada. Lembrando a você que aqui eu estou falando de período composto. Já não é mais aquele período simples, como eu trabalhei ali, sujeito, verbo e complemento, né? Agora é um período composto. Então, oração subordinada adverbial mais a oração principal. Na verdade, estamos invertendo a ordem, perceba. Mais a oração principal. E aí, como eu inverto a ordem neste caso, a vírgula aqui, ó. A vírgula agora passa a ser uma vírgula obrigatória. Tudo bem? Então, temos essa regra agora. Se você tem a oração principal primeiro e depois a oração subordinada adverbial, vírgula opcional. Se você inverteu, colocando a subordinada adverbial primeiro e depois a principal, a vírgula obrigatória. Volta aqui comigo, ó. Lê o texto. Quando o caso que der origem à denúncia envolver dinheiro federal. Tudo isso é a nossa oração subordinada adverbial temporal. É uma ideia do tempo. Temporal. Olha aqui, ó. Quando o caso que der a origem à denúncia envolver dinheiro federal, deslocou, tá vendo? Essa vírgula aqui desloca. Primeiro a oração subordinada adverbial e depois entra aqui a minha oração principal. Vou até marcar com uma cor diferente. Tá aqui, ó. A denúncia deve ser feita ao TCU. Então aqui eu passo a ter minha oração principal. Beleza. Se eu tenho primeiro a oração subordinada adverbial e depois a oração principal, essa vírgula faz um deslocamento aqui, deslocando a subordinada adverbial. Foi a regra que eu coloquei aqui pra você, ó. Primeiro, tá aqui, ó. Primeiro a subordinada adverbial e depois a oração principal. Aí, veja só comigo o seguinte. A primeira nós já vimos. Agora eu tenho que saber o motivo dessa vírgula aqui. Lê o texto aí comigo de novo, vai. Quando o caso que der origem à denúncia envolver dinheiro federal, a denúncia deve ser feita ao TCU, o qual possui unidades em cada um dos estados do Brasil. Caberia um qual aqui, ó. O qual possui. Se coube o qual, esse aqui é um pronome relativo. Se esse que é um pronome relativo, ele introduz um tipo de oração para mim. Qual é o nome da oração que esse que introduz aqui, ó? Vou marcar. Ele introduz, ó, tudo para frente aqui, ó. Isso aqui é a nossa oração subordinada, adjetiva. Tem vírgula nessa oração? Tem, tá aqui, ó. Olha a virguleta lá, antes do quê? Oração subordinada adjetiva explicativa. Bom, o item me perguntava se o emprego das vírgulas no primeiro período do parágrafo do texto justificaria por regras diferentes. Se justificam por regras diferentes? Sim, o item está perfeito. Vão se justificar por regras distintas mesmo. Porque a primeira vírgula faz um deslocamento
E a segunda vírgula, você percebe comigo, que introduz um valor explicativo, que é a oração subordinada adjetiva. Beleza. Continue lá e veja a próxima questão, que é a de número 11. Ele diz assim, a vírgula empregada, logo após sustentáveis, é obrigatória. Bom, vamos ver se essa vírgula é obrigatória. Que diz assim, ó. Ele diz que ela é obrigatória e diz que a sua supressão prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos ver. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faço a parte aqui no TJDFT. Peraí, começa a leitura por aqui comigo, ó. Começa a leitura por aqui. Faça sua parte aqui no TJDFT. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis. Na verdade, você percebe comigo aqui, ó, que esse faço a parte aqui no TJDFT é a nossa oração principal. Oração principal. E esse trecho aqui, ó, inteirinho. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energias sustentáveis. É a nossa oração subordinada adverbial. Que no caso, enquanto, e tem estude conjunções. Conjunções vai cair na prova de vocês. Conjunções caem. Enquanto tem valor de tempo. Então, oração subordinada adverbial temporal. Tudo bem? Se veio primeiro a subordinada adverbial e depois a principal, você acaba de ver aqui comigo que a vírgula ela é obrigatória. E ele falou que é obrigatória. É obrigatória. A sua supressão prejudicaria a correção. Prejudica mesmo, não posso tirar não. Então o item está perfeito, o item está correto. Muito bem, muito boa essa questão. É uma questão recente, TJDFT, foi agora, 2015, em dezembro, né? Questão número 12 diz assim. E vamos com calma nessa questão agora. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, é possível deslocar a oração para discutir um tema desafiante, que expressa uma finalidade para o início do período, fazendo-se os devidos ajustes nas letras maiúsculas e acrescentando-se uma vírgula logo após desafiante. Vamos com calma. Ele quer pegar esse para discutir um tema desafiante e deslocar para o início do texto. E falou mais, ó, além de deslocar para o início do período, ele diz que tem uma ideia de finalidade. Mas olha só, aqui meu aluno, essa é fácil. Olha para mim. Sempre, e eu digo sempre que você encontrar preposição para, e a seguir um verbo no infinitivo, eu tenho valor de finalidade. Você que é meu aluno, você que já estuda comigo, não me passe vergonha. Você já sabe disso. Encontrou preposição para e depois verbo no infinitivo, é uma finalidade. Tudo bem com você? Faça um gesto positivo para mim. Então, por favor, de olho na tela, veja lá. Olha o que ele diz o texto. Representantes, olha o texto aqui, ó. Representantes dos maiores bancos brasileiros reuniram-se no Rio de Janeiro. Para quê? Para discutir um tema desafiante. Ou seja, eles se reuniram para um objetivo, para discutir um tema desafiante. Tudo bem? Então, evidentemente, esse para é uma finalidade. Na verdade, você até percebe comigo o seguinte. Aqui, ó, esse trecho inteirinho vai ser a nossa oração subordinada, tá? Oração subordinada adverbial final. É uma finalidade. Só que nesse caso, como não tem conjunção, não tem um para quê, né? Só o para mais verbo no infinitivo, então ela é reduzida de infinitivo. Nossa, professor, muita coisa isso aí, hein? Reduzida de infinitivo. O que o examinador quer? Quer pegar esse para discutir um tema desafiante e colocar lá no início. Então vai ficar bem aqui, ó. Para discutir um tema desafiante, tudo bem? Deslocou. Só que quando desloca a oração subordinada adverbial, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar uma virguleta, tá vendo? Para discutir um tema desafiante, vírgula. Representantes dos maiores bancos brasileiros reuniram-se no Rio de Janeiro. Então, eu posso deslocar para o início do período? Posso. Ó, é uma finalidade. Posso deslocar? Posso, fazendo os ajustes e acrescentando-se uma vírgula logo após desafiante, porque vai ficar para discutir um tema, ó, olha aqui, ó, para discutir um tema desafiante, vírgula, representantes dos maiores bancos brasileiros reuniram-se. Que questão interessante, ela não é? Essa questão está perfeita, muito bem, eu estou vendo aí a galera acompanhando e dizendo também que está certa, isso mesmo. Agora, continue com a próxima questão, a questão número 13, que ele diz assim, ó, a forma verbal advém está no singular,
porque concorda com o núcleo do sujeito da oração em que se insere? Garantia? Tá, em resumo. Ó, o CESP gosta muito de encher linguiça, ou não é? Pergunta é muito simples. Advém está no singular porque concordou com garantia? É só isso. Em resumo, é isso. Vamos ler o texto? Olha o texto aqui, ó. A garantia desse preceito advém da própria Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Olhe para o verbo. O que é que advém da própria Constituição do Estado do Rio Grande do Norte? Professor, a garantia. Porque a garantia, observe até comigo que garantia é o núcleo do sujeito aqui, porque a garantia advém. E aí, nesse caso, a questão está perfeita. Nossa, professor, certo isso daí? Certo, claro, você tem que lembrar disso aqui, ó. Você tem a dupla, né? O verbo ter, o verbo vir. Esses dois carinhas, ter e vir. No singular, você sabe, o verbo ter, ele tem. No plural, eles têm, com acento circunflexo para diferenciar singular de plural. E mesmo fato acontece com o verbo vir. Ele vem no singular e no plural eles vêm. E aí eu uso o acento circunflexo. Tudo bem, isso é o verbo ter e o verbo vir. Agora, vamos pensar em verbos derivados, como talvez ali o verbo provir. Pode ser, provir, vai, pode ser, provir. Provir que significa originar, tudo bem? E vamos colocar ali junto ao provir o verbo manter, né? Vou seguir uma ordem aqui. Fica com raiva de mim não, pera aí. Vamos aqui, primeiro manter, agora sim, fica mais bonito. E depois o provir. E aí o que você vai fazer? A conjugação é muito parecida com o verbo manter. Ele, no singular, mantém. Só que nesse caso, como é derivado do ter, o singular tem que ter acento agudo. Então, ele mantém no singular e no plural eles mantêm, com acento circunflexo. Mesma coisa com os derivados do verbo vir. Ele provém, e como é o que se terminado em, acentua. Foi igual o advém. Ele advém e depois eles provém, com acento circunflexo. Observe lá comigo. No provir, ele provém, acento agudo, e no plural, eles provém, acento circunflexo. E foi isso que ele fez, né? A garantia, olha aqui, ó. A garantia advém. E fez a concordância adequada. Muito bem, a questão está certa, explicou de forma perfeita. Próxima questão é a questão de número 14, em que ele diz assim: sem prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido original, o trecho a Defensoria Pública fez intervenção judicial. Poderia ser reescrito. Ó, questão de reescritura. CESP gosta muito desse tipo de questão. Questão de reescritura. Então tenha muito cuidado. A Defensoria Pública fez intervenção judicial. Poderia ser reescrito da seguinte maneira: a Defensoria Pública interviu judicialmente. Meu aluno, preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Ele troca lá, a Defensoria Pública fez intervenção para a Defensoria Pública interviu judicialmente. Veja bem, interviu judicialmente não. E isso é muito maldoso, né? Porque, na verdade, ele deveria dizer como? A Defensoria Pública, ela interveio judicialmente. A Defensoria Pública interveio judicialmente. E o item está errado. Nossa, professor, como assim? Tá, pega aqui o verbo vir. Conjuga o verbo vir no passado, vai. Verbo vir. Eu vim. No passado eu vim. Tu vieste. E depois ele veio. Então observe aqui comigo, ó. Ele veio. Ele veio. Esse ele veio aqui, ó, foi igual o interveio. É só lembrar do professor Léo Matos, de informática, que você teve aula hoje mais cedo, porque aqui você tem a regra do feio. É isso mesmo, lembre do Léo, ó, feio, né, que é o veio. Pronto, é o feio. Ele veio, ele interveio e não interviu. Interviu coisa nenhuma, isso não é de Deus. Muito bem, a questão número 14 está errada. Vamos lá para a nossa próxima questão, e agora é a questão de número 15. E temos muitas questões para serem resolvidas. Vamos resolver todas.
Número 15 diz assim: seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal faltam fosse substituído por falta. Então, ele quer trocar faltam e quer colocar um faltar. Leia o texto. Na Amazônia, a lei é a da selva. Faltam justiça e polícia. Parou aí, olhe para o verbo e me responda, o que é que faltam? Professor, justiça e polícia. Observe então comigo que justiça e polícia é o seu sujeito. Simples ou composto? Sujeito composto. Esse meu sujeito que é composto está aqui, ó, posposto ao verbo. E aqui eu quero que você se lembre daquele detalhe, porque se você observa comigo o seguinte, o sujeito é composto, está posposto ao verbo. Primeiro, qual é a ordem da oração? Falei hoje no começo da aula. Sujeito, verbo e complemento. SVC, sujeito, verbo e complemento. Se você pega o meu sujeito e coloca após o verbo, e for um sujeito composto, e está depois do verbo, você tem a possibilidade. Você concorda ou com os dois, ou apenas com aquele que estiver mais próximo. Então veja na tela, por favor. Ele diz assim, ó. Faltam justiça e polícia. Concordei com os dois. Justiça e polícia. Posso colocar o verbo no singular? Falta. Sim, porque aí eu concordo com o mais próximo. O item está certo. Quer ver? Veja comigo aqui o seguinte. Eu digo para você que, no contexto, passarão, céu e terra. Né? Lembra lá da música. Passarão, céu e terra. Olhe lá para o verbo passarão e me diga o que é que passarão. Professor, céu e terra. Porque céu e terra passarão. Isso mesmo. Sujeito e sujeito composto. E esse sujeito composto está posposto ao verbo. Está posposto ao verbo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse verbo passarão e colocar no singular. Passará. Passará. Céu e terra. E aí eu concordei com o que está mais próximo. Então, eu posso concordar ou com os dois, ou com aquilo que estiver mais próximo do meu verbo. Então, sujeito composto e posposto. Agora, professor, entendi aí a questão. Passarão céu e terra, ou então passará céu e terra. E se estivesse numa ordem direta? Colocando na ordem direta, céu e terra passarão. Na ordem direta, só cabe o plural, concordância formal. Na ordem direta não tem essa história mais de atrativo, não. O atrativo é só quando o sujeito é composto e está posposto ao verbo. Como na questão ele me dizia, faltam justiça e polícia. Veja, faltam justiça e polícia. Eu posso concordar com o mais próximo. Falta justiça e polícia. Agora, se tivesse na ordem direta, justiça e polícia, faltam. Tudo bem? Bom, continue comigo e veja lá a nossa próxima questão. A questão agora é a de número 16. Bom, alguém havia me pedido aqui no começo da aula de hoje, no chat, eu acompanhei e disse que queria ver a aula aí da partícula C, professor, quero ver partícula C. Tá aí uma questão de partícula C, um assunto que é importantíssimo na nossa vida. Veja lá, questão 16. Diz assim, sem prejuízo, tudo bem? Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal encontram-se os direitos econômicos. Poderia ser flexionada no singular, dizendo encontra-se os direitos econômicos? Bom, vamos ver. Olha aqui, por favor, para o verbo encontram. Quem encontra? Encontra algo. Encontra o quê? Ó, encontram o quê? Encontram o quê? Aí você observa comigo. Os direitos econômicos. Objeto, direto. E o verbo é transitivo? Direto. Tudo bem? Aí veja só. Ele acrescenta o vocábulo ser junto a um verbo transitivo direto. O meu objeto deixa de ser objeto e vira sujeito. E o se é o que mesmo? Professor, uma PA. E você vai se lembrar. Você vai se lembrar que a partícula passivadora, ela ocorre necessariamente, ó, PA. Partícula passivadora ocorre necessariamente com o verbo transitivo direto ou com o verbo
transitivo direto e indireto. Já, além da PA, eu tenho o IIS, que é o índice de determinação do sujeito, que acontece com o verbo transitivo indireto, com o verbo intransitivo e com o verbo de ligação. O índice de determinação do sujeito acontece com o verbo transitivo indireto, intransitivo ou com o verbo de ligação. Tudo bem? Bom, aí, lembrando lá agora a nossa questão, ele diz que eu poderia colocar o verbo no singular? É claro que não, de forma nenhuma. O item está errado, teria prejuízo, porque os direitos virou sujeito. Sujeito que está no plural, o verbo também tem que ficar no plural. É uma concordância, é um acordo estabelecido entre o verbo e o seu sujeito. Muito bem, questão 16 é uma questão equivocada e vamos agora para a questão de número 17. Diz assim, ó. A forma verbal instaura. Forma verbal instaura. Poderia ser corretamente flexionada no plural? Instauram. E quer saber se eu posso colocar o verbo no plural? Instauram. Caso em que passaria a concordar com ambos os núcleos do sujeito composto, que seria uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo. Vamos ver se isso é verdade? Olha o texto. Instaura-se, adotando-se essa concepção, uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo. Olhe para o verbo instaurar. Quem instaura? Instaura algo. Instaura o quê? Professor, aqui ó. Uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo. O verbo é transitivo direto e esse, uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo, é o seu objeto, vou colocar aqui, objeto direto. Tudo bem até aí? É ou não é? Instaura o quê? Né? Instaura o quê? Professor, e esse termo aqui, adotando-se essa concepção? Meu aluno, é só uma intercalação. Deixa lá, deixa pra lá. Vamos analisar aqui, ó. Instaura o quê? Uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo. Só que é o seguinte, ele acrescenta o vocábulo se junto ao verbo transitivo direto, certo? Quando ele acrescenta, o objeto deixa de ser objeto e se torna o seu sujeito. E esse sim, então, é uma PA. Tudo bem? Beleza, PA, partícula passivadora. Agora, olhe para esse sujeito aqui, por favor, preste atenção. Uma política de segurança de emergência, ó, uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo. O meu sujeito, então, que é um sujeito composto. Ah, meu aluno, agora observe comigo. Se o meu sujeito, presta atenção, o meu sujeito é composto e está após o verbo, posposto ao meu verbo, sujeito composto e posposto ao meu verbo. Você se lembra? Ou eu concordo com os dois, ou eu concordo com aquele que estiver mais próximo. Anote lá, vai. Vamos lá que essa regra você já conhece. O sujeito é composto e está posposto ao meu verbo, sujeito composto e posposto. E aí, nesse caso, você já sabe, eu posso deixar do jeito que está no singular, instaura. Ou, se assim preferir, você pode colocar para mim, instauram-se. Instauram-se, né? Caso, então, que vai concordar com ambos os núcleos do sujeito. E a questão está o quê? A questão está perfeita, correta. E essa questão é inteligente, hein? Observe comigo. Ele troca o verbo, né? De singular para plural. Só que para você fazer isso, você, meu querido aluno, precisa enxergar o se PA, tem que enxergar o se PA, partícula passivadora, e vai ter que observar que o seu objeto virou sujeito, e que esse seu sujeito é composto e que está posposto. Então, uma questão que está certa. Olha só, você vai fazer prova do CESP, presta atenção, meu aluno, você vai fazer prova do CESP, tem que entender que o CESP é uma banca que gosta de contextualizar. Ele não vai trazer só um assunto separadamente. Observe que nessa questão número 17, ele cobrou concordância do sujeito composto, posposto ao verbo, cobrou função da partícula ser também. Então, assim, você tem que estudar todos os assuntos e contextualizar. Porque contextualizar que é importante. Tudo bem? Nada de ficar aqui com frase boba do tipo, Paulo pulou da ponte, quem é o sujeito, professor? Poxa, isso não cai em prova. Não cai em prova. Temos de observar de fato como é que cai na sua prova. Vamos com calma. Vamos para a próxima questão, questão número 18, por favor. Questão 18.
Nós vamos até a questão de número 20 aqui hoje. Na questão 18 ele diz, a forma verbal havia, eu acho que até 22, não me lembro. A forma verbal havia em não havia mais dúvidas. Essa forma verbal havia. Poderia ser corretamente substituída por existia. Bom, vamos ver. Olha aqui, ó. Mas ele nunca errava. E já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Olha aqui. Nós temos o verbo haver. E ele quer trocar o texto escrevendo assim para você, ó. Não, tá? Não existia mais dúvidas. Não existia mais dúvidas. Olhe lá para o verbo. O que é que não existia? Professor, dúvidas. Isso aqui, ó, mais dúvidas. Que agora é o seu sujeito. O verbo é até intransitivo. Se o meu sujeito está no plural, dúvidas, o verbo deveria ficar no plural. Então, não existiam dúvidas. A questão falou que poderia ser corretamente substituído por existia. Não poderia não, o item está errado. Agora, você tem que entender que aqui o verbo haver, ele é um verbo impessoal. Ele é verbo impessoal. Então, tem até como sujeito um sujeito inexistente, tá? Sujeito inexistente. E você observa comigo o seguinte, não havia o que, não havia o que. Não havia o que. Mais dúvidas, aqui ó, é o objeto direto e o verbo é transitivo direto. Quando o verbo for impessoal, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Você tem que perceber que eu posso trocar o haver pelo existir. Sem problema, eu posso trocar o haver pelo existir. Só que quando eu troco, eu preciso fazer a devida concordância. Por isso, não existiam mais dúvidas, porque dúvidas não existiam. Tudo bem? Questão 18 está errada e vamos para a próxima questão, que é a questão 19, e é o mesmo segmento, que diz assim, ó, a substituição da forma verbal haverá por existirá não prejudicaria nem o sentido, nem a correção gramatical do texto? Vamos ver. Ele diz que a substituição não prejudicaria. Lê o texto. Sem dúvida alguma, haverá outras ondas de calor. Bom, olhe para o verbo. O verbo aqui, ó, haverá. Que é um verbo que está no sentido de existir. Isso quer dizer que o verbo é impessoal e o sujeito dele é o quê? Inexistente. Sujeito inexistente. Aí haverá o quê? Haverá o quê? Professor, outras ondas de calor. Outras ondas de calor. Você observa comigo que aqui é objeto direto e o verbo é transitivo direto. Aí ele me pergunta se eu posso trocar esse haverá por existirá. Se você entendeu a questão 18, você mata essa questão com muita facilidade, porque eu tenho de colocar como existirão outras ondas de calor. Porque você observa comigo agora que esse objeto direto aqui, que era outras ondas de calor, vai virar agora um sujeito. E o verbo existir é um verbo intransitivo. Ele é pessoal, mas ele é intransitivo. Então, o sentido não muda. Eu posso trocar. Haverá por existirão. Não tem problema. Só que o examinador pediu existirá. E existirá não tem como. E ele falou que não prejudicaria. Prejudica sim. E o item 19 é um item que está errado. Incorreto. Meu aluno, lembre-se disso. Observe. Todas as vezes que você encontrar o verbo haver, e o verbo haver estiver no significado de existir, ocorrer, acontecer, significando. Se o verbo haver significa isso. Existir, ocorrer, acontecer. Então o verbo haver vai ser um verbo impessoal. E se o verbo haver é um verbo impessoal, ele tem que ficar como? Na terceira pessoa do singular. Tudo bem, é regra. Agora, quando você troca o haver pelo existir, o existir é pessoal. Então, aquilo que era objeto virou sujeito, e se o sujeito está no plural, o verbo também tem que ficar no plural. Por isso sem dúvida alguma, existirão outras ondas de calor. Vamos para a próxima questão, questão de número 20. Veja lá o que ele diz na número 20. Ele diz assim, ó, a oração usar a iluminação natural exerce a função de complemento do adjetivo possível. Vamos ver se essa oração exerce a função de complemento do adjetivo possível. Veja o texto aqui, ó. Desligue as luzes
nos ambientes onde é possível usar a iluminação natural. Por favor, vamos olhar aqui para frente, ó, do onde para frente, né? Olhe para o verbo é e me responda. O que é possível? O que é possível? Professor, uso natural. Então veja comigo, ó. Usar a iluminação. Igual quando eu coloco aqui, ó. Eu digo para você que ignorar o caso do avião, uma tristeza, né? É proibido. É proibido. Tudo bem? Olha lá, ignorar o caso do avião é proibido. Olhe para o verbo é e me responda, o que é proibido? Professor, ignorar o caso do avião. Ignorar é até um sujeito aqui, ó. Sujeito, porque ignorar é proibido. O é um verbo de ligação e proibido é característica desse sujeito. Predicativo do sujeito. Você tem que observar que no meu sujeito, que é ignorar o caso do avião, né? O meu sujeito tem um verbo como núcleo, que é ignorar. Por isso que o meu sujeito é chamado de sujeito oracional. Você pode chamar de sujeito oracional, ou se você quiser, né? Você pode chamar isso aqui também, ó. Ou, tá? Você pode colocar aqui, ó. Ou, puxar um ou aqui. Ou, você vai chamar assim, ó. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Nossa, professor, muita coisa. Concordo com você, não precisa de tudo isso. Basta entender que é um sujeito oracional. Aí, veja aqui, ó. É possível usar a iluminação natural. Ou seja, o que é possível? Usar a iluminação natural. Usar a iluminação natural é meu sujeito oracional. Porque usar a iluminação natural é possível. O é verbo de ligação e possível aqui é meu predicativo do sujeito. O examinador havia me perguntado se exerce a função de complemento. Não é um complemento, é um sujeito. O item está errado. É claro que se você coloca na ordem direta fica muito mais simples, né? Usar a iluminação natural é possível. É igual esse meu texto aqui, ó. É mais comum falar assim, ó. É proibido ignorar o caso do avião. Olha, é proibido ignorar o caso do avião. Só que eu coloquei numa ordem direta só para você poder enxergar melhor. Ignorar o caso do avião é proibido. Da mesma maneira, usar a iluminação natural é possível. Vamos ver se nós temos mais questão. Temos sim a questão de número 21 e também a de número 22. Chegando aí a reta final de nossa aula. Já estou ficando triste aqui, estamos chegando ao fim. Aí ele diz assim, ó. A oração de produzir materiais preciosos, e essa questão aqui vale um asterisco para ela, porque ela é legal pra caramba. A oração de produzir materiais preciosos e o termo de energia elétrica desempenham a mesma função sintática no período? Ele quer saber se tem a mesma função sintática. Vamos ler o texto. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos. Parou aí. Será que é possível pensar assim, ó? A natureza é capaz disso. Coube um disso, não coube? É, professor, coube. Se coube o disso, introduz oração subordinada substantiva. Bom, quem gosta de macete macetoso, faz assim, ó. A natureza é capaz disso. Faz de trás para frente. Ó, disso. Oração subordinada substantiva. Pronto, olha lá. Oração subordinada substantiva. Beleza? Aí, veja só. Essa oração subordinada substantiva é preposicionada. É preposicionada, professor. Ó, a preposiçãozinha aqui, ó. Ligada a que palavra? Capaz. Capaz que é um nome. Então, essa oração subordinada substantiva será completiva nominal. Porque a natureza é capaz disso, que é de produzir materiais preciosos. A natureza é capaz disso, de produzir materiais preciosos. Como completou um nome, ela é completiva nominal. Para o item ficar certo, esse de energia elétrica também tem que ser um complemento nominal. Tudo bem? Vou usar o verde agora. Olha lá. Olha o texto. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos, como o ouro e o cobre, condutor de energia elétrica. Bom, de energia elétrica é um termo também preposicionado, ligado a condutor.
condutor, que pertence aqui a uma classe gramatical. Condutor é um substantivo e substantivo abstrato. Tudo bem? Condutor, substantivo abstrato. Então, você vai entender o seguinte agora. O termo preposicionado, ele pode ser adjunta de nominal ou ele é complemento nominal. Ele é um dos dois. Tudo bem? Porque você tem que lembrar da regra. Se você tem aqui, ó, o adjunta de nominal, ele pode estar ligado a um substantivo abstrato, assim como o complemento nominal. Então, os dois estão ligados a substantivo abstrato. E esse é um problema, porque agora eu tenho que interpretar quando é adjunta de nominal e quando é complemento nominal. Aí veja comigo. Condutor de energia elétrica. Olha aqui, por favor, rapidamente. Quando ele diz condutor de energia elétrica. A energia elétrica pratica ou sofre ação de conduzir? A energia elétrica conduz ou é conduzida? Lê o texto lá, vai. Lê o texto lá comigo. Observe lá comigo. Ele diz assim, ó. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos como o ouro e o cobre. Condutor de energia elétrica. Ou seja, na verdade ela é conduzida, porque alguém conduz a energia elétrica, ó, como o ouro e o cobre, que conduz a energia elétrica. E aí você tem que entender o seguinte, se a relação é um complemento nominal. E aí, se é um complemento nominal, o item está correto. Afinal, eles desempenham a mesma função sintática. Sim, a diferença é que um é oração subordinada substantiva completiva nominal e o outro é só um complemento nominal. Portanto, o item está só por curiosidade. Sim, meu aluno. Esse trecho aqui, ó, condutor de energia elétrica. Tudo isso aqui, ó, que tem um travessãozinho ali que eu fiquei na dúvida. Todo esse trecho aí, condutor de energia elétrica, é um aposto? É isso mesmo, é um aposto. Afinal, observe, é um aposto até explicativo, né? Observe comigo aí que condutor de energia elétrica reforça, reitera o que seria o cobre, né? Ele é um condutor de energia elétrica. Por isso nós temos aí um aposto. Mas o examinador não cobrou esse aposto. O examinador queria saber aqui o de energia elétrica, que é um complemento nominal, assim como de produzir materiais preciosos. Por isso o item é o item certo. E para chegar ao fim de nossa aula, nós temos a questão número 22, que também vale o asterisco. Deixei as melhores para o final e essa 22 você não pode perder. Porque veja bem, essa é a questão clássica do CESP, STJ 2015. A substituição das formas verbais. Deixou, correspondia e passou. Ele quer substituir por deixa, corresponde e passa, respectivamente. Manteria a correção e a coerência do texto. Olha a pergunta, meu querido aluno, preste atenção na pergunta. Ele quer trocar as formas verbais deixou, correspondia e passou. Quer tirar, que evidentemente você viu que está no passado, deixou, correspondia e passou é passado, e vai colocar os verbos no presente. Deixa, corresponde e passa. Colocou o verbo no presente. E ele me pergunta se isso mantém a correção e a coerência do texto. Vamos ler o texto? Vamos observar? De olho na tela, vai. Lê o texto comigo. Com a justiça privada, o tipo de pena ou sanção, aí ele propõe, deixa de ser uma surpresa para seu destinatário. E não mais, aí ele propõe, não mais corresponde a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse. Ao contrário, a punição do ofensor passa a sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano causado. Então veja aí comigo, ele está trocando e colocando os verbos no presente. Professor, mudou o sentido, né? Tudo bem, concordo com você, o sentido mudou e está bem evidente aí. O tipo de sanção ou pena, o tipo de pena ou sanção, deixou e trocou para deixa, muda o sentido. Mas ele perguntou isso? Não perguntou. Ele perguntou se mantém a correção. Correção mantém, tá evidente, isso não tem dúvida. Correção mantém. Ele perguntou se mantém a coerência. Coerência significa o quê? Lógica. Mantém a lógica? Mantém. Como assim, professor? Não entendi essa questão, não. Ele quer saber se o texto, por mais que eu altere o sentido, ele quer saber se o texto ainda vai ter sentido. Entenda assim comigo, presta atenção, meu querido aluno. Uma coisa é falar correção. Quando ele fala em correção, ele quer saber se está obediente às regras gramaticais. Tudo bem? Quer saber se está certo. Quando ele fala semântica, preservaria a semântica. Ele quer saber se preserva a ideia original. A ideia básica, a ideia original.
Aqui ele me pergunta coerência. Quando ele fala em coerência, ele quer saber se o texto ainda tem lógica. O texto faz sentido? Se faz, mantém a coerência. Você observou comigo, você leu o texto, você viu que ainda tem sentido. Não tem o mesmo, concordo com você, não é o mesmo significado. Mas ele não está perguntando se mantém a ideia, ele está perguntando se mantém a coerência. E manter coerência é o texto que faz sentido. Coloca na sua cabeça, coerência, fazer sentido. Muito cuidado com essa pergunta na hora do CESP. Eu quero que você dê uma revisada nesse momento final, quero que você dê uma revisada exatamente nesses detalhes, como o examinador vai perguntar. E no dia da prova, tenha cuidado, né? Tenha paciência. É preciso ter muita paciência na hora de resolver as questões de prova. Eu sei que você já fez, está fazendo a sua parte, está aqui comigo. Eu até agradeço demais você estar aqui assistindo a este momento, né? Assistindo a esta aula, porque eu espero estar contribuindo para você. E outra coisa, antes de finalizar nossa aula, não se esqueça de estudar conjunções. Eu não falei aqui de conjunções hoje, mas porque é um assunto que eu acho que depende mais de você do que de mim. Nós já estudamos tanto isso em outros momentos, né? Que eu achei importante estudar outras coisas hoje. Então, dê uma revisada nas conjunções. Tudo bem? Para mim foi uma honra estar aqui com você. Espero também poder ajudar em outros momentos. E assim que você passar, por gentileza, me convide lá para o churrasco da posse, né? Por favor, né? Ninguém nunca me convidou, quero ser convidado. Afinal, os meninos passam e não me convidam. Fico muito triste com isso. Bom, meu aluno, ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Forte abraço!